Vou baixar só o... Bom, gente, hoje o nosso vídeo é para dizer como foi a seleção dos rondonistas aqui na nossa faculdade, no Unifá. Então, vamos lá? O melhor centro universitário do Rio de Janeiro. Ai, propaganda de graça. Quanto que a gente vai ganhar por isso? Vamos lá, então. Aqui na faculdade, tudo sempre começa com editais. Então, a faculdade fez, a reitoria lançou um edital com pré-requisitos que os rondonistas precisavam ter para participar da viagem, do projeto, e também as datas, os processos como seriam. A gente já ficou sabendo desde o início que tinha uma avaliação curricular, uma fase em que teria uma dinâmica em grupo e uma entrevista individual. E aí, esse edital, ele direcionava a gente primeiro para uma fase de pré-seleção, que a gente preenchia um Google Forms com várias informações sobre a gente. Então, nome, idade, onde mora, CR, tinha... Calendário vacinal, restrição dietética, medicações de uso contínuo. Se tinha alguma doença crônica, se você... Qual é a sua motivação para participar da viagem, se você já participou de alguma coisa parecida. Tudo isso tinha nesse Forms. Acho que era isso, né? Também participação em projetos de extensão, Sim, projeto de inação científica. Importante. Outros projetos da faculdade que você participa. Então, se você já foi monitor de alguma coisa, se você já participou de alguma liga, tem algum cargo em alguma liga. Bom, o Marcelo é presidente da Liga de Saúde Sexual. Eu já fui do marketing, diretora de marketing da Liga de Gestão e Finanças e agora eu sou da Liga de Anatomia. Então, conta também. E se você faz parte de outros projetos de extensão, projeto de pesquisa, projeto de iniciação tecnológica que aqui tem, tudo isso ia pontuar na sua avaliação curricular. Então, tinha um valor de currículo, um valor para dinâmica em grupo e um valor para entrevista individual. Acho que era 10, 10 e 10. Eu não lembro. Acho que era. Marcelo lembra porque ele pegou o edital, estudou o edital e escreveu o edital coisa por coisa para saber quantos pontos ele ia fazer. Gente, ele fez do jeito que é certo, né? Parabéns, estudei a cidade. Você mereceu. A gente vai chegar lá nessa parte. Essa parte é legal. Mas aí primeiro foi isso. Então a gente teve que estudar o edital e enviar esse link do Forms, que era uma pré-seleção. E aí a partir disso, a professora responsável, que é a professora Vivian, responsável pela extensão aqui da faculdade também, ela junto com a professora Raquel, elas selecionaram algumas pessoas para participar da fase presencial. Então foram 88 pessoas que responderam ao Forms e 80 que foram selecionadas. No dia eu acho que as 80 não foram. Acho que tinha umas 60 e poucas. Só que também não era só do nosso curso da medicina. Tinham vagas para outros cursos. Ao todo são 8 rondonistas. Aí eu sei que são 3 da medicina, eu acho que 2 da enfermagem. Odonto, direito e psicologia. Aí tinha gente de todos esses cursos. Aí na fase presencial também foi super legal, porque no início, no primeiro momento, os rondonistas da operação do ano passado, que foi a primeira viagem que a FAA participou, eles explicaram como é que foi. Então eles contaram as experiências deles, os perrengues, contaram as expectativas que eles tiveram e o que foi suprido, o que foi frustrado. Foi muito legal. Eu achei muito legal esse momento. E eles mostraram, assim, o que de fato é viver o Rondon, né? Que não é só uma viagem, não é um passeio. É você realmente oferecer algo e poder mudar a vida de alguém, de uma comunidade, através do conhecimento que você está adquirindo na faculdade. Não é só pra você. Enfim. Aí teve esse primeiro momento. Num segundo momento, a gente passou pra professora Vivian dizendo como seria a viagem do Amazonas. Porque o próprio Ministério da Defesa disse que os professores precisavam selecionar alunos com uma característica específica, porque o estado do Amazonas, essa viagem, essa operação é um pouco diferente das outras, porque muitas das cidades do Amazonas, elas não têm acesso por terra. Então, ou você vai pelo rio, ou você vai de transporte aéreo. Normalmente é rio, e aí demora muito. E aí, por ter água, precisa saber nadar. A pessoa não podia ter problema cardíaco. Mais alguma? O que tinha? Também As vacinas tinham que estar em dia. Porque o clima era muito quente, né? E úmido. Aí, assim, provavelmente a gente vai passar mal lá nesse início, né? Até se adaptar. Tinha mais coisa, eu acho. Tinha que estar disposto a tomar banho frio. Eu lembro disso. Dormir no chão, se fosse preciso.
Então, assim, são coisas que apontam para uma personalidade específica que você tem que ter para participar de um tipo de viagem. Tem um perfil, né? E aí ela já apresentou assim, falou, ó, se você não tá disposto, você tá no lugar errado. Basicamente isso mesmo que ela falou. Exatamente isso. E aí, quando ela foi pra viagem precursora, ela viu que não era tanto assim, que ia ser mais tranquilo. Mas até descobrir, né, tava tudo já meio que planejado e delimitado assim. Aí, depois disso, a gente passou pra dinâmica em grupo, que foi super legal. Quer contar essa parte? Pode contar. Aí, essa parte da dinâmica em grupo, a gente tava sentado em rodinhas, então tinham vários grupos. E aí, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, que era levantar problemas da região, propor soluções e dizer como você ia intervir nisso. Por que precisava mudar e como você ia fazer. Então, o que a gente colocou? Eu não lembro. Foi que a gente atuou, né, na questão do lixo, na questão da evasão escolar. E tinha mais uma. E tinha também sobre... saúde sexual, não? Não, era questão de se adaptar, tipo assim... Ao projeto, a coisas de fora. As pessoas de lá, resistência à cultura de fora, né, no caso. No caso, a gente e eles, né? E aí a gente tinha que dizer por que você precisava propor uma mudança e qual era a mudança. Acho que teve 10 minutos pra fazer isso. Foi, 10 minutos. E cada coisa tinha que ter 3 tópicos de resposta. Era uma linha, assim, bem sucinto. E a gente arrasou. Foi super legal esse momento. E eu acho que tava sendo avaliado, tinha uma pessoa do Rondon passado avaliando, o grupo falando junto e individualmente também, né? Aí essas pessoas escolhiam os destaques de cada grupo, né? Porque também pontuava no edital. E coincidentemente, os 3 que foram... Não, mas eu acho que os 3 da medicina. Os 3 da medicina que foram selecionados, eu, Marcelo e Rony, a gente tava na mesma mesa. E tô falando que é coincidência porque nós fomos entrevistados por pessoas diferentes. Então, tipo, não tinha como ser um conchavo ali, né? Porque pessoas diferentes avaliaram nosso currículo e aquilo que a gente tava contando de experiência, né? Os 3, inclusive, são ProUnis, né? Da sala C, Sim, da turma C. Sim, uma vitória pra gente. A gente fica contando aqui. E eu fui entrevistada pela menina da Odonto, que tinha participado do Rondon passado. Eu fui entrevistado pela Vivian, né? Que é a coordenadora. E o Rony eu não sei. Também. Não conversei com ele. Porque a gente ainda tá no início. A gente é da mesma sala, então a gente já se conhece. E o Rony é de outra sala. Nosso veterano, né? Direto, né? Direto. E as outras meninas que são rondonistas são de outros cursos. Então a gente nem sabia que elas existiam e elas nem sabiam que a gente existia. Agora que a gente tá se conhecendo e por isso que a gente não sabe muito, né? Mas aí foi isso, esse momento. Aí veio a entrevista individual. Aí depois do momento em grupo, veio a entrevista individual. Vai lá. Fala a sua primeiro, que depois eu falo a minha. Tá. Aí, o que a gente acha que fez diferença pra gente passar? Porque na entrevista individual, perguntava coisas do Forms, mas também era o momento de você dizer sobre as suas experiências pessoais e as suas expectativas pessoais com o projeto. Eu acho que pra mim, o que fez diferença pra ser selecionada é que eu já participei de projetos parecidos. A minha igreja, ela faz viagens missionárias. E eu participo desde a primeira viagem e eu era uma das organizadoras da viagem. Então, eu sempre fui a secretária da viagem. Então, eu sei bastantes detalhes, já passei muito perrengue, já resolvi muito perrengue. Quem tá assistindo que me conhece sabe que eu sempre posto essas coisas. Mas a gente tinha essa pegada, assim, de fazer ação social. Como era no contexto da igreja, tinha um censo evangelístico, tinha um culto na praça, é bem diferente. Mas ainda assim é uma coisa parecida, né? Porque não tem conforto, você tem que dormir no chão, tem que tomar banho gelado quando toma. A gente fez uma viagem, a gente já foi pra Bolívia, pro interior de Fortaleza. E eu fui numa viagem que a gente foi pra Argentina. A gente foi primeiro pra Joinville e de Joinville a gente foi pra Argentina de ônibus. Eram 2 ônibus. Gente, pensa, eram 60 pessoas. Todo mundo no ônibus sem tomar banho. Tipo, 2 dias de viagem direto dentro do ônibus. Eu acho que quando eu contei isso, assim, o que são 12 horas de barco até Barcelos. De Amazonas a Barcelos. De Manaus a Barcelos. Aí eu acho que isso fez muita diferença pra mim, assim, já ter um pouco de experiência. E dizer que eu sou uma pessoa tranquila pra viver em sociedade.
Seu currículo também, né? E o currículo também, a avaliação curricular. Mas acho que é esse momento da entrevista, porque também você não pode ser uma pessoa que arruma problema com tudo, que tem dificuldade de viver junto. Enfim, pra mim, eu acho que isso fez diferença. Pra você? Pra mim, o diferencial, eu acho que foi estudar realmente o edital, né? Porque eu já fui pra entrevista individual, Sim. sabendo de tudo que pontuava, sabia também de todos os problemas do município, assim, né? Todos não. Gente, ele estudei a cidade, tudo antes. Então, inclusive, me ajudou também na dinâmica em grupo, porque eles escolheram alguns problemas de Barcelos e implementaram em uma comunidade fictícia, mas eram os mesmos problemas que tinham em Barcelos. Que a gente vai encarar quando a gente estiver lá. Aí eu participava, né, de uma associação comunitária de desenvolvimento rural, que era lá da minha cidade, né, que eu sou também de cidade pequena, que foi uma coisa que contou também por Rondon, porque precisamos ligar também com o interior, né? Sim. Eu já não tenho essa competência muito, porque a minha cidade é grande. Aí eu contei, né, pra Vivian, que ela que me entrevistou, contei de tudo que eu fazia na associação, que a gente promovia diversos eventos beneficentes, também participo de um estágio, né, com o nosso coordenador da medicina, o ex-coordenador, né, o Rodrigo Neto, e no qual a gente promovia atendimentos comunitários para pessoas carentes, principalmente a área da neurologia psiquiátrica, né. Mas, na verdade, atendia de todos os tipos de público. E eu acho que esse foi um grande diferencial também. Além da liga que eu faço parte, né, que eu sou presidente atualmente, que é a Liga Acadêmica de Saúde Sexual. Que é um problema lá. É um problema de Barcelos, que é a questão da evasão escolar e também da gravidez da adolescência, né? Uma coisa ligada à outra. E é o que tá tendo muito surto também de ST, essas coisas. Aí depois desse momento da entrevista individual, a gente foi pra casa, ficou esperando o resultado. Acho que mais de uma semana depois saiu um novo edital com o número de matrícula dos selecionados. E a partir daí a gente montou um grupo, aí começou a conversar, comemorar. E onde foi que descobrimos, né? Você e o Rony. Nossa, quando eu descobri que era o Marcelo, véi, acho que foi você que me mandou mensagem. Foi. Eu tava dentro do banheiro indo fazer xixi, que eu ia dar monitoria de anatomia. Aí, sabe de quando você já tá abrindo as calças assim e você vê a mensagem? Eu comecei a gritar dentro do banheiro e a menina, o que tá acontecendo? Tá passando mal? Aí eu, não, é só que eu tô muito feliz, eu fui aprovada e meu amigo também, da mesma sala. Certinho. Aí eu saí pela faculdade inteira falando na minha voz com o Marcelo, gritando, porque eu tremia, assim, sabe, de felicidade, assim. Foi muito legal, né? Foi Deus. Porque a gente queria muito que desse certo da gente entrar, de nós dois entrar. E a gente só pode participar uma vez. Então, tipo, ou era agora ou era nunca mais. Porque se um fosse selecionado, o outro nunca ia poder ir junto. Então foi muito legal. E é algo importante pra gente dizer também, eu acho, é que a avaliação, a construção do currículo durante a faculdade é muito importante, né? Porque agora o ENARE, que é a principal prova de entrada na residência do Brasil, ele tirou a avaliação curricular. Pode ser que seja algo temporário, pode ser algo que se mantém, a gente não sabe. Mas ainda assim, para esses processos internos, para outros editais, para outras coisas que a gente vai participar, a construção do currículo é importante. Porque é duro pra caramba mesmo você construir um currículo para passar lá e ter todos os pontos do ENARE, porque é muita coisa e a faculdade de medicina é muito pesada, é integral, a carga horária é muito alta, a cobrança é muito alta e aí você tem que viver, tem que estudar, velho, não dá tempo de fazer tudo. Você não consegue. Então, assim, é um alívio muito grande. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que tá de boaça demais, sabe? De tipo, então não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer nada. Só que, na verdade, precisa. A gente passou porque a gente tem um bom currículo. Outros editais também contam, né? PSU, de Minas Gerais, o próprio de São Paulo também, né? Da USP. Então, a pessoa tem que construir o currículo de qualquer forma. Porque também não é algo fixo do ENARE. Sim. Talvez chegue no nosso último ano de graduação e volta. Sim. E aí... E aí até o Rondon entra no nosso currículo agora, né? E muito... Gente, é o maior projeto de extensão do Brasil. É topíssimo. Então, acho que é isso, né? É isso. O vídeo de hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar aqui, comentar no nosso vídeo que a gente responde. E tenha em mente que outras faculdades fazem a seleção de outras formas, né? A gente quis contar porque... Eu procurei pessoalmente como as outras faculdades fazem, como é a viagem para outras pessoas, e eu nunca encontrei. Então eu queria deixar registrado pra gente e pra quem quiser participar, conhecer, saber como é que é. Então se você tiver dúvidas, curiosidades, você vai continuar acompanhando, que a gente vai continuar postando, inclusive os perrengues, que eu gosto dessa parte. Tá chegando. Mas a gente tá muito feliz.
E eu acho que é isso, né? É isso. Sigam para mais dicas.